está cada vez mais forte a discussão sobre a criação de um terceiro partido nos Estados Unidos. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E também, claro, com muito contexto histórico. Ajuda o canal, dá like, se inscreve, compartilha. É nóis! Dr. West, first let's start with the People's Party, the convention. What are the goals here and what's the vision? I think we have to provide some kind of alternative to the neo-fascist wing of the ruling class Republican Party and the neoliberal wing of the ruling class of the Democratic Party. I do, in fact, want to say quite strongly that I think we got to push the neo-fascist gangster Trump out, and therefore a vote for Biden is not so much an endorsement of the Democratic Party, but a vote for Biden at this particular moment is pushing Trump out. But Biden, he does not have the energy and the vision to really provide the kind of democratic transformation, the fundamental transformation that we need. Vendo o estado da política nos Estados Unidos hoje, é mais importante do que nunca discutir uma alternativa da esquerda que seja fora dos dois partidos, democratas e republicanos. Um terceiro partido, vamos dizer. Olha, tem uma esquerda que fica dentro do Partido Democrata, mas é relativamente pequena e tem poder nenhum institucional. Quem tem poder é o establishment do Partido Democrata. Essas pessoas como Nancy Pelosi, Chuck Schumer e Joe Biden. Isso seria para atender a demanda anticapitalista da sociedade estadunidense, que os dois partidos ignoram. Vamos pegar dois exemplos. A maior parte dos eleitores que votam no Trump e no Biden querem saúde universal, de graça, um SUS. Nenhum dos dois candidatos apoia isso. A questão ambiental é urgente, não só em termos de que a humanidade e outras formas de vida do planeta estão em risco, mas em demandas básicas da sociedade estadunidense de não consumir água com substâncias tóxicas. Por exemplo, com Joe Biden, pode-se ter uma conversa, mas nada garantido. Com Donald Trump, impossível. Ele não acredita na mudança climática. Tem esse vácuo na sociedade estadunidense que nenhum dos dois partidos estão dispostos a preencher. A ideia de um terceiro partido tem ficado cada vez mais forte. Neste episódio, vamos falar sobre os terceiros partidos nos Estados Unidos. Hoje e historicamente. Mas antes, eu vou explicar o que eu quero dizer com esse termo, terceiro partido. A primeira coisa, não há nenhuma lei que obriga a ter só dois partidos. A segunda coisa, o termo terceiro partido pode ser aplicado por qualquer partido que não seja os dois principais. Então, ao longo da história, há muitos terceiros partidos. Às vezes, dois partidos que existem na mesma época, são chamados terceiro partidos. O motivo para que haja dois partidos principais tem muito a ver com o modo em que as eleições funcionam. Especificamente porque o vencedor ganha tudo. Isso tem a ver com o que é conhecido como Lei de Duverger, que é o seguinte. Um sistema eleitoral majoritário como o dos Estados Unidos leva a um sistema bipartidário. Já um sistema de representação proporcional leva a um sistema multipartidário. Num sistema majoritário, é comum que aconteça que os eleitores não escolham o candidato favorito que os representa, por saber que seu candidato não tem chances de ganhar. Esse tipo de lógica influenciou muitas pessoas que tinham o Bernie Sanders como favorito, mas não votaram nele. O sistema eleitoral atualmente está desenhado para dois partidos, fazendo com que seja difícil que um terceiro partido se destaque. Por exemplo, nos Estados Unidos é um processo diferente em cada estado para que o nome apareça na cédula ou na urna eletrônica.
Para se qualificar para os debates presidenciais, os candidatos dependem das leis estabelecidas entre os principais partidos e os contatinhos na TV e na mídia. Também, o financiamento dos partidos privilegia os dois principais. Eu vou explicar a legislação. Se um partido consegue 5% dos votos eleitorais, se qualifica para financiamento federal. O partido pode receber financiamento federal ou privado, mas os dois não. O problema é que o financiamento federal é muito pouco comparado que os partidos principais, os republicanos e democratas, recebem. Então, os principais sempre escolhem privada. Aí fica complicado para esses terceiros partidos competir. Quando os dois principais partidos escolhem essas fontes de financiamento privado, o que acaba acontecendo? Bilionários e grandes bancos e corporações, Wall Street, investem nesses dois partidos. Hoje em dia é muito comum para um candidato à presidência gastar em cima de $1 bilhão, como Hillary em 2016. Onde vem esse bilhão? Não vem do governo federal, um pouquinho vem do povo, mas a grande maioria vem de Wall Street, de bilionários e basicamente do classe dominante. Essa lógica se retroalimenta. As elites financiam os dois principais partidos, que obviamente atendem os interesses da elite. Como um partido pequeno pode ganhar visibilidade e disputar igual por igual neste contexto? Quando a gente pensa nos partidos dos Estados Unidos, a primeira coisa que vem na cabeça são dois: republicanos e democratas. Mas nem sempre foi assim. Mas há muito tempo que é assim. Ao longo da história, houveram outros partidos, mas de modo geral nessa mesma lógica, com dois grandes. Eu vou dar uma breve explicação sobre o sistema eleitoral dos Estados Unidos, enfatizando essa coisa de dois partidos principais, e também falando dos terceiros partidos. Para isso, temos que voltar ao século XVIII. O Partido Federalista e o Partido Democrata Republicano. O símbolo dos federalistas é uma versão preto e branco dos democratas republicanos. Eu acho que faltou um pouco de criatividade, né? O Federalista foi o primeiro partido criado nos Estados Unidos em 1789, no ano da Revolução Francesa, e foi dissolvido. Acabou em 1829. De modo geral, o Partido Federalista acreditava na ideia de um Estado mais forte, uma economia baseada na indústria e tinha como foco os espaços urbanos, as cidades. O Partido Democrata Republicano foi o segundo que surgiu em 1792 e durou até pouco depois das eleições de 1824. Era mais ligado a pequenos agricultores, donos de terra. Nessa época, os dois partidos eram da elite. Eram branco e, em muitos sentidos, herdeiros da época colonial, da classe dominante. Muito do fim da hegemonia desses dois partidos aconteceu com a ascensão de Andrew Jackson. E então, outros dois partidos ocuparam o poder, o Whig Party e os Democratas. Seria assim entre os anos 1828 até 1854. Andrew Jackson era parte do exército. Posteriormente se tornou general e ascendeu politicamente. A sua imagem é uma mistura de uma figura heróica e general louco, um autoritário que na época era visto como amigo dos pobres brancos, especialmente nos territórios e nas fronteiras. O Partido Democrata foi fundado por apoiadores de Andrew Jackson, que viria a ser um dos piores presidentes da história dos Estados Unidos, uma das pessoas responsáveis pelo genocídio das nações indígenas no século XIX. Além disso, o partido defendia a escravidão.
Os democratas nos Estados Unidos é o partido político ativo baseado no voto mais velho do mundo. É o mesmo partido de hoje, mas é bem diferente. Envelheceu mal, né? A presidência de Andrew Jackson radicalmente transformou as estruturas partidárias dentro dos Estados Unidos. E adivinha que é fã? O Donald Trump. Muito fã. Tipo, super fã. Donald Trump colocou a pintura dele no escritório presidencial, na sala oval. Eu sei que parece meio esquisito. O sistema democrático, as regras de tudo nos Estados Unidos. E realmente é. É porque é muito velho. Uma democracia super velho. Demorou uma adaptação, talvez uma nova constituição. Bom, sabe-se lá se é uma democracia que a gente tem aqui. Whigs surgiu nessa mesma época, que era oposição aos seguidores de Andrew Jackson. O partido era visto como da elite. Era menos expansionista, mas ainda assim imperialista. Nos anos 50 do século XIX, havia uma grande divergência interna no partido Whig sobre a grande questão da época, a escravidão. E isso enfraqueceu o partido, contribuindo para o fim. Foi então o que houve uma abertura para outro partido, um terceiro partido, o dos republicanos que conhecemos hoje. Os republicanos foram o único terceiro partido a vencer as eleições nos Estados Unidos com a presidência de Abraham Lincoln em 1860. Os abolicionistas do Partido Republicano pegaram o lugar dos Whigs. Nesta época, os republicanos foi conhecido para ser mais abolicionistas e os democratas, escravocratas. Em 1856, Know Nothing, o Partido Americano, se consolidou como um terceiro partido e era grande. Começou como uma seita secreta, daí o nome Know Nothing. É isso mesmo, Know Nothing, eu não sei de nada. Tipo, não tô sabendo, sei lá. É isso, é um jeito de evitar a resposta. Depois se transformou num partido profundamente nacionalista, supremacista branco, anti-imigrantes, anti-católico e, em 1856, recebeu quase 22% dos votos para a presidência. Agora, vamos olhar alguns outros terceiros partidos que surgiram desde então, todos tentando de romper com essa dualidade controlado pelos mesmos setores das classes dominantes. Mas isso também não é para dizer que todos esses partidos contestavam a ordem. Em alguns casos, foi só para derrubar o pessoal em poder, mas continuar com a mesma lógica. No começo do século XX, dois terceiros partidos teve um papel muito importante na política nacional dos Estados Unidos. Republicanos versus democratas. O ano é 1912. Theodore Roosevelt foi o rosto do imperialismo no início do século XX, desde a participação dele como soldado na guerra contra a Espanha. Ele se candidatou como republicano em 2 mandatos, ganhando. Nos anos de 1901 até 1909, ele foi presidente. Depois de 2 mandatos, em 1912, ele candidatou pelo Partido Progressista, que foi uma colisão interessante entre setores agrícolas e sindicatos. A candidatura de Theodore Roosevelt pegou votos dos republicanos, dividindo os eleitores, mas perdeu. Os democratas ganharam a presidência com Woodrow Wilson, que venceu com 41,8% do voto popular e a maior parte do colégio eleitoral. Como Roosevelt, Woodrow Wilson também era imperialista, só no estilo dele como filho de pastor. Ele reinstitucionalizou a segregação racial entre os trabalhadores do governo federal e nas Forças Armadas, além de realizar intervenções e ocupações militares em Cuba, Haiti, a República Dominicana, Panamá, Nicarágua e México.
devido às suas crenças e seu mandato de ressegregar as Forças Armadas. Woodrow Wilson é um dos presidentes que colocou uma ideologia de supremacia branca que persiste até hoje nas elites militares em muitos países do Caribe e da América Central. À exceção de Cuba e talvez Costa Rica, que não tem exército. Nessa mesma época, houve outro terceiro partido, o Partido Socialista da América. Esse cara aqui foi super importante. Eugene V. Debs se candidatou pelo partido à presidência em 1904, 1908, 1912 e 1920. E em 20, ele estava preso e se candidatou da prisão. Os Estados Unidos tinham um partido socialista, formado e fundado por trabalhadores imigrantes. Socialistas, anarcossindicalistas, democratas, sociais e sindicalistas. Enfim, uma esquerda bem diversa. Até a recente candidatura de Bernie Sanders, Debs foi o candidato da esquerda que teve mais sucesso numa escala nacional. O DSA, ou DSA, que é uma tendência da esquerda dentro do Partido Democrata e, em muitos sentidos, representa, mais que qualquer outro grupo, o ressurgimento da esquerda dentro da cena política nos Estados Unidos, vem dessa mesma linhagem, só que agora está dentro do Partido Democrata. Tem um vídeo no meu canal que explica toda essa história. Está aqui embaixo. Hoje, nós temos muitos pequenos terceiros partidos, mas tem dois principais, o Partido Verde e o Partido Reformista. O Partido Verde é o que se teve mais perto nas políticas dos Estados Unidos de uma colisão da esquerda, mas não cresceu o suficiente. O ápice do partido foi na década de 90 e nos anos 2000 com a candidatura de Ralph Nader, mas nunca chegou numa escala nacional ou se transformou num movimento de massa. O Partido Reformista foi fundado pelo bilionário Ross Perot depois de concorrer como independente em 1992 e 1996. Foi relativamente bem para um terceiro candidato sem partido. Hoje, quando se fala do Partido Reformista, as pessoas se lembram da candidatura de Pat Buchanan em 2000. O Partido Reformista não teve sucesso em criar movimentos de massa com Pat Buchanan. Pat Buchanan foi o Trump antes de Trump. Ele propôs o muro, ele também usou a America First. Tudo isso nos anos 90. Só para entender a loucura da posição de Trump hoje em dia, em 2000, Donald Trump entrou no Partido Reformista e contestou Pat Buchanan. E criticou Pat Buchanan para ser muito radical da direita. Depois, Donald Trump apropriou todo o discurso retórico dele, e isso é onde a gente está hoje em dia. E, finalmente, chegamos 2020. Que ano, né? Hoje em dia, é Biden contra o Trump, é neoliberalismo contra o neofascismo. E isso deixa um segmento da população muito frustrado, especialmente as pessoas que apoiaram Bernie Sanders e fez parte dessa coalizão. Nesses dias, está rolando uma convenção para começar a discutir a possibilidade de criar um terceiro partido. E nessa vez, da esquerda, uma opção além de neoliberalismo e neofascismo. A ideia desse terceiro partido é para criar uma aliança entre segmentos da população progressista e a esquerda, ou as esquerdas. Em muitos sentidos, isso abre a possibilidade de radicalmente redefinir o conceito de progressista, que é um pouco confuso. Olhando o retórico desse novo movimento, a meta deles não é para criar um partido agora para contestar a presidência, mas para olhar para daqui 4 anos. É para começar a construir esse movimento, essa coalizão, e chegando em 2024, já tem candidatos local, estadual, federal e também até um candidato para a presidência para realmente contestar
a hegemonia dos dois partidos, os republicanos e os democratas. O maior movimento da esquerda é DSA, Democratic Socialists of America, Socialistas Democratas da América, que eu já falei que funciona como uma tendência dentro do Partido Democrata. Hoje em dia, o Partido Democrata deixa muito claro que o foco não são pessoas da classe trabalhadora. Seguindo o discurso, a ideia desse novo movimento, que eventualmente seria um partido, é para centralizar o foco em questões de classe e também para definir classe num jeito antagonística, de conflito entre quem trabalha, o classe trabalhador, e a classe dominante, essa galera neoliberal do Partido Democrata, o Joe Biden e seus amigos. O Partido Democrata não está focando na classe trabalhadora. Além disso, usa pautas identitárias para sinalizar pautas progressistas, mas não apresenta nada estrutural para resolver problemas sociais. É só performance. Olha, eu acho pautas identitárias importantíssimas e essenciais para o movimento, mas precisamos estar atentos no jeito que neoliberais se apropriam e usam para avançar capitalismo, aumentar a desigualdade e nos separar. Nós, o povão, e nos desumanizar. Eu acho fundamental, se a gente vai vencer e quebrar essa hegemonia de dois partidos, de formar um movimento de massa. Esse vai ser o trabalho dos próximos anos. Vai rolar um debate se a gente deveria fazer essa luta dentro do Partido Democrata ou fora. É quase 100 anos desde a gente teve tanta força, tanta potência de formar movimentos de massa. É agora, gente. É agora que a gente precisa formar um movimento que realmente pode combater o capitalismo. Outro mundo é possível. Eu não sei se esse movimento vai ser a grande solução, mas é um bom começo. Eu também não sei que vai ser o caminho. Talvez a esquerda dentro do Partido Democrata vai explodir e a gente vai tomar controle do partido e tirar esses neoliberais. O futuro não está escrito. A única coisa que eu estou dizendo é essa discussão é importante, especialmente porque cria novos horizontes em que podemos pensar um mundo além de neofascismo e de neoliberalismo. Um mundo mais humano. Em solidariedade, camarada gringo.